Senhores, nós estamos falando agora de reforma política e eu não vejo, infelizmente, o Congresso discutir pelo menos aquilo que precisa ser feito com uma reforma minimamente verdadeira que possa ajudar os brasileiros a saírem dessa confusão criada por eles lá em cima. Por exemplo, eu não estou vendo ninguém falar em cortar 1/3 do Congresso Nacional. O Congresso Nacional gasta hoje 14 bilhões 380 milhões de reais por ano, o que dá 39 milhões 944 mil e 440 reais por dia, todos os dias. Esse é o valor que se consome no Congresso Nacional para cuidar dos senhores 513 deputados e 81 senadores. Por que esse valor de 14 bilhões 380 milhões de reais? O orçamento do Congresso é 8 bilhões e 200 milhões de reais. Mas existem as medidas impositivas, que muito têm sido comentadas atualmente, de 10 milhões e 400 mil reais por ano para cada um dos 594 parlamentares. E por que impositiva? Para o melhor entendimento de todos. São emendas que o governo não tem a possibilidade de não executar, ou seja, de não liberar o dinheiro. Por isso são impositivas. Então nós estamos defendendo uma reforma política, a redução de 1/3 do Congresso, mas não só do Congresso. Nós temos 57 mil vereadores nos 5.570 municípios. E esses vereadores tem um custo anual para nós brasileiros de 12 bilhões de reais. Fora as emendas, eu não vou citar o valor das emendas que eles fazem também, porque são muitos zeros, vai confundir os senhores. Vamos entender que as emendas sejam um dinheiro utilizado na própria cidade. Vamos entender que seja isso. Mas são 12 bilhões de reais por ano em 57 mil vereadores e os seus assessores. Aí nós temos as assembleias legislativas, que também consomem nos 26 estados, mais o Distrito Federal, 10 bilhões e 500 milhões de reais por ano. É muito dinheiro para manter o nosso quadro de parlamentares. Então o que é que eu estou propondo? Reduzir 1/3 do Congresso, já economizaremos um bom dinheiro. Reduzir 1/3 desses vereadores. Por exemplo, nós podemos pegar nas pequenas cidades, que são 60% das cidades brasileiras, até 10 mil eleitores, e deixar 5 vereadores. Não hoje o mínimo de 9 para cidade de 800 habitantes, como existe por aí. Então até 10 mil, 5 vereadores. De 10.001 a 20, 7 vereadores. De 20.001 a 40.000, 9 vereadores. E indo até o máximo de 33 vereadores, não os 55 que existe hoje nas grandes capitais, como é o exemplo de São Paulo. Aí sim é uma reforma política. Quanto às assembleias legislativas, nós podemos também reduzir 1/3 dos senhores deputados, tá certo? Porque as assembleias ultimamente não têm feito muito serviço. Virou mais um carimbador de documentos, um órgão para homologar o que os governadores mandam fazer. Pelo menos tem sido aqui em São Paulo, durante muitos anos, isso, um carimbador de documentos. Mas quanto à Assembleia, eu teria uma outra ideia para propor aos senhores. Nós poderíamos, por exemplo, extinguir as assembleias legislativas, isso mesmo, extinguir, e criar algo mais moderno, mais democrático. O que seja, cada cidade, a partir de 500 mil habitantes, já teria um parlamentar para esse órgão que eu gostaria de criar, que seria um grande conselho dos prefeitos, com no máximo 21 prefeitos, que fariam o papel das assembleias legislativas dos estados. E não seria o prefeito o titular desse, mas o seu vice, que é um cidadão que não tem muito o que fazer na administração. Então seria o seguinte: cada cidade acima de 500 mil habitantes colocaria um vice-prefeito, já teria uma vaga automática. As demais cidades menores
faria uma eleição entre 20 e 30 cidades e indicaria um membro, até o máximo de 21 membros por estado. Isso seria o mais democrático, são os representantes mais próximos do povo discutindo o que o povo precisa. E com isso economizaria muito dinheiro nesse país. E proponho que esse dinheiro fosse usado desta economia 70% para a educação no país e 30% para a saúde. Por que o peso da educação? Se não fizermos um forte investimento em educação nesse país, nós não teremos futuro. Não dá para continuar nessa brincadeira de faz de conta que ensina e o outro faz de conta que aprende. Desta forma, o país não progredirá. Precisamos fazer esses cortes, e aí isso aí fica uma dica para os senhores deputados que estão discutindo reforma política. O Distrito Federal, que hoje tem governador e os deputados distritais, também é uma coisa que poderia ser extinta. Por que poderia ser extinta? O Distrito Federal passaria a ser comandado por uma secretaria do governo federal. Não precisa todo aquele monte de gente lá para gastar o nosso dinheiro como está sendo feito. Isso é um absurdo. Então, assim, a reforma política pode ser feita desse jeito. A justiça eleitoral no Brasil. Nós estamos no ano de 2017, que não há eleição. A justiça eleitoral este ano tem um orçamento de 7 bilhões e 200 milhões de reais. Para fazer nada. Porque ela funciona com desembargadores emprestados dos estados, com juízes emprestados dos estados em primeira instância e ministros emprestados dos tribunais superiores. Então, para que manter isso? A justiça comum pode cuidar disso. E o outro fator, senhores, que estão fazendo reforma eleitoral, vamos acabar com a eleição a cada 2 anos. Se fizermos uma eleição só, a cada 5 anos, elegendo de presidente da República vereador, dá para economizar 22 bilhões de reais só nesse item. É muito dinheiro jogado fora no nosso sistema eleitoral. Não que eu seja contra a democracia, eu entendo que não há outro caminho fora da democracia, mas com essa quantidade de dinheiro jogado fora, nós não vamos progredir nunca. Muito obrigado.